Olha a glória de Deus brilhando, aleluia. Olha a glória de Deus brilhando. Olá, sou Gilvander Luiz Moreira, sou frei e padre da Ordem dos Carmelitas, sou também assessor do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Gravar 3 pequenos vídeos, cerca de 10 minutos cada um, a partir do episódio Parábola do Bom Samaritano que está no Evangelho de Lucas. Para entendermos bem a Bíblia, temos que inicialmente seguir 3 regras. Primeira regra, ler a Bíblia. Segundo, reler. Terceiro, ler de novo. Vamos ler o texto que está na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37. Aqui eu vou ler a partir da Bíblia da edição pastoral, e tem aqui comigo também a tradução da Bíblia de Jerusalém. Quando a gente vai estudar um texto bíblico, na medida do possível, faz bem a gente usar pelo menos 2 traduções. No Brasil, em português, nós temos mais de 20 traduções da Bíblia. Tem traduções muito boas, tem traduções boas. Sugiro evitar a tradução da Ave Maria, porque já é uma tradução muito antiga, lá da década de 50 do século passado. Então está defasada há quase 70 anos. Onde é para colocar amor, coloca caridade. Onde é para colocar perseverança, coloca paciência. Onde é para colocar humilde, coloca humilhado. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Diz assim: um especialista em leis se levantou e para tentar Jesus perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: você respondeu correto, faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Um especialista em leis respondeu: aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça a mesma coisa. O episódio Parábola do Bom Samaritano, que está exclusivamente no Evangelho de Lucas. Ao terminar o curso de teologia, fiz inclusive uma monografia que depois tornou-se um livrinho publicado pelas Edições Paulinas com o título Compaixão e Misericórdia no Evangelho de Lucas, uma espiritualidade que humaniza.
Esse texto está esgotado, mas está disponibilizado no meu site, gilvander.org.br. Se você vai lá, encontra o texto em PDF. Gosto demais dos 4 evangelhos, mas dos 4 evangelhos, o evangelho do meu coração, se eu tiver que escolher um, é o evangelho de Lucas. Acabei fazendo uma dissertação de mestrado sobre o bom samaritano. Parte está publicada nesse livrinho aqui, Lucas e Atos, uma teologia da história, teologia lucana. Junto com o Frei Carlos Mestres, publicamos um livrinho pelo CEBI, que tem como título O Bom Samaritano Ontem e Hoje. Para interpretarmos bem a Bíblia, a gente tem que ver o texto, o contexto e o pretexto. Quer dizer, todo texto tem um objetivo, tem uma finalidade. E ele está escrito em um contexto. O contexto é aquele pano de fundo. E nós temos o contexto histórico e temos também que ver o contexto literário. Do contexto literário, é importante a gente observar assim, em que local está aquela passagem bíblica. De fundamentalismo, que é o seguinte, quando a pessoa abre a Bíblia aleatoriamente assim, aí lê lá um versículo, retira aquele versículo e aí se projeta em cima dele, tirando conclusões que muitas vezes é o contrário do que o texto bíblico quer falar. Então, a gente precisa respeitar os textos bíblicos. Não podemos torturar os textos bíblicos para forçarem eles a falarem o contrário do que eles querem defender. Então, para a gente entender bem uma passagem bíblica, a gente precisa colocá-la no contexto literário e no contexto histórico. Contexto literário é a gente observar aquela passagem bíblica está localizada em qual livro. No caso aqui do Bom Samaritano, está exclusivamente no Evangelho de Lucas, não está em nenhum dos outros 3 evangelhos. E a gente tem que ver onde é que está no livro. Está no início, no meio, no final? No caso aqui está no capítulo 10. E aí faz bem a gente recordar que o Evangelho de Lucas são 24 capítulos. Inicialmente nós temos 2 capítulos, onde se tem narrativas das infâncias de João Batista e de Jesus Cristo. Depois vem a preparação da missão pública de Jesus. Depois, até o capítulo 9, versículo 50, é a missão de Jesus na Galileia, na periferia da Palestina. Lembrando que a Palestina era uma colônia escravizada pelo Império Romano. Depois do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, cerca de 10 capítulos, o evangelista Lucas organizou-se, são 10 capítulos, Jesus com seus discípulos e discípulas subindo da Galileia para Jerusalém, indo da periferia para o centro, para combater o bom combate lá na capital de Jerusalém, onde os podres poderes da política, da economia e da religião estavam lá oprimindo o povo economicamente, politicamente e religiosamente. E depois vem Jesus sendo missionário em Jerusalém, e depois os 2 capítulos 22 e 23 falando do processo macabro, a grande barbaridade que foi condenação à pena de morte de Jesus Cristo, e depois no capítulo 24 os relatos de ressurreição. O episódio parábola está no meio do Evangelho de Lucas, do capítulo 10, versículos 25 a 37, e durante essa passagem assim, Jesus subindo da Galileia para Jerusalém. E aqui tem uma característica importante que eu já queria sinalizar. Os 4 evangelhos têm muitas características. Grosso modo, se a gente for observar assim, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e divididos em 2 partes, a primeira parte e a segunda parte, na primeira parte dos evangelhos, e precisamente também no Evangelho de Lucas, mostra-se Jesus no meio do povo, convivendo com o povo, sendo simples, humilde, amoroso com todo mundo, fazendo os milagres, abraçando todo mundo, abraçando as mulheres, as crianças, os doentes, os paralíticos, os estrangeiros. É o Jesus da compaixão, da misericórdia, da ternura, da bondade.
E aí, nessa primeira fase da evangelização proposta por Jesus de Nazaré, volta e meia diz assim, e o povo ficava feliz com Jesus e todos acorriam a Jesus. Onde Jesus ia, o povo ia atrás. Jesus não estava tendo tempo nem para descansar. Mas no meio do evangelho acontece uma crise que os biblistas chamam de crise galilaica. Por exemplo, lá no evangelho de Marcos, está em Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 33. Começa a chegar as notícias, Jesus está sendo incompreendido, está sendo perseguido, já apareceu uma ameaça de morte, uma segunda, a terceira, várias ameaças de morte. E Jesus percebe que os discípulos não estavam compreendendo ele bem. E aí pergunta para Jesus, quem dizem que eu sou? Ah, estou dizendo que você é um profeta, que você é João Batista. E vocês? Pedro sai na frente e diz, ó, tu és o Cristo. Aí Jesus falou, ó, fique calado, não fale isso para ninguém. Nós vamos continuar nossa missão, vamos para Jerusalém e lá vão me matar, mas eu ressuscitarei. Pedro treme na base e propõe para Jesus, vamos colocar a viola no saco, vamos voltar para Galileia, fazer aquela missão mais light, moderada, sem incomodar os podres podeiros, sem incomodar os opressores, porque lá todo mundo te aplaudia. Jesus fica indignado, pega Pedro pelo colarinho e fala, Pedro, Satanás, sai fora de mim. Nós vamos continuar para Jerusalém. Tem mais alguém que quer ir embora? Aí começa a segunda fase da missão de Jesus. Uma missão não mais tendo como característica básica a compaixão, a misericórdia, a ternura, o cuidado, a amorosidade nas relações interpessoais. Na segunda parte da missão pública de Jesus, Jesus já encaminhando para Jerusalém, vai ser basicamente caracterizada por uma missão de luta por justiça. Luta por justiça. Então, pouco a pouco, acabam-se os milagres e Jesus começa a denunciar os opressores, os corruptos, os falsos, chama os pretensos religiosos, os saduceus, que também eram os grandes proprietários de terras, eles se passavam como os mais religiosos, vocês são hipócritas, sepulcros caiados. E aí Jesus vai perdendo apoio popular. Chega lá em Jerusalém com poucos apoiadores. Apenas as discípulas da Galileia, um pequeno número de discípulos estão ali perseverando junto com Jesus. O episódio parábola do bom samaritano está nessa fase do evangelho, Jesus com o seu movimento popular religioso subindo da Galileia para Jerusalém. E aí, não tendo mais aquele boom de aceitação popular, Jesus prioriza a formação mais profunda dos seus discípulos e discípulas. Então é a esses discípulos e discípulas que esse episódio parábola do bom samaritano é endereçado. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar.